Cara, por que você escolheu o curso de História? Você já tinha feito outra faculdade, essa é a sua primeira faculdade? Então, eu comecei fazendo Direito, né? Eu fazia Direito no Instituto de Direito Público. Eu fiz 2 anos de Direito. Depois que você já tinha sido eleito vereador? Não, antes até. Antes? Eu comecei em 2016. De 2016 a 2018 eu fiz Direito. Você não tinha interesse em vestibular, mas depois você mudou essa cabeça. Porque eu mudei isso foi de 2010 para 2011, né? Que foi quando eu tive aquele professor. Aí eu comecei a estudar, etc. E aí em 2016 eu passei para Direito. Comecei a estudar Direito. Só que o que aconteceu? Eu gostava muito mais das matérias de História do Direito, Filosofia do Direito, e as matérias de Direito Penal, exceto Direito Constitucional, etc. Eu não gostava muito. Aí eu parei para pensar, eu falei, olha, eu sempre gostei de dar aula, né? Sempre tive isso no meu íntimo. E sempre gostei muito de História. Então eu achei que valia mais a pena estar num negócio que eu realmente gosto, que eu poderia me dedicar de corpo e alma, do que estar no Direito, porque eu poderia ter uma carreira melhor ou qualquer coisa do gênero, né? Uhum. Então hoje eu estou me formando professor de História. Exatamente. E durante o curso de História, teve alguma coisa que te fez mudar alguma ideologia sua? Por exemplo, entendendo o background, entendendo lá atrás, falou, caraca, mas... nesse meu posicionamento, então, eu teria que mudar. Não, eu acho que não mudar, mas ajudou a embasar muitos posicionamentos que eu já tinha. Uhum. Por exemplo, eu sempre fui contra as cotas raciais, né? Que foi o exemplo que eu usei. Isso. Eu fui estudando estudando as cotas raciais, as suas consequências, etc., até mesmo para conseguir debater publicamente. Uhum. Só que quando eu comecei a estudar História, eu percebi que, principalmente no pós-escravidão, ali quando os negros eles foram libertos, mas abandonados pelo Estado, uhum. Eu percebi que muitos daquelas pessoas, e quanto mais eu comecei a especificar a minha pesquisa, eu percebi isso mais profundamente, muitos negros eles deixaram de ser contratados porque não haviam sido preparados para a liberdade, né? Para o mundo capitalista, onde você pode ser contratado e ser demitido e você não é propriedade de ninguém. Muitos deles não sabiam lidar com isso. Então, logo após a libertação da escravidão, muitos recebiam ordem de um chefe, por exemplo, e achavam que aquilo era um atentado à liberdade que ele tinha conseguido. E aí abandonavam o emprego, brigavam com o chefe. Isso aliado a uma política de Estado que privilegiava a vinda de imigrantes europeus, foi fazendo que a maior parte das pessoas negras ficassem desempregadas e na periferia. Então, qual é o meu ponto dizendo tudo isso? Além do processo de miscigenação que a gente teve no Brasil, com negros se casando com imigrantes, tendo seus filhos, etc., e da gente ser o país provavelmente mais miscigenado da América Latina, mais misturado, o meu ponto é que o grande problema do Brasil hoje, ele é social. E se você conseguisse resolver o problema social, você diminuiria, não acabaria, mas diminuiria drasticamente a desigualdade. O racismo, né? O problema do racismo e da desigualdade racial. Então hoje eu defendo mais enfaticamente, eu acho que mais do que combater a cota racial, por conta da faculdade de História, eu defendo a cota social. Exato. Porque eu acredito que quando você inclui uma pessoa que sempre estudou em escola pública, que tem uma renda baixa e você tem ali meios mais objetivos, né, de declarar a renda de alguém, quando você inclui essas pessoas, naturalmente a maioria dos incluídos vão ser pessoas negras, portanto você vai estar colocando pessoas negras em local de destaque, vai estar dando capacidade delas concorrerem no mercado de trabalho, mas elas não estarão lá porque são negras. Não terão sido escolhidas pela cor da pele. E eu acho que isso faz uma diferença fundamental. Uhum. Né? Então, hoje eu sou um grande defensor das cotas sociais, mais do que um grande... Pelo ponto de partida. Exatamente. Né? Até porque pode acontecer numa seleção de cota racial pura e simples de um filho de um cara rico, né? Tipo assim, o filho do Pelé tem mais oportunidade que a minha filha... Entende? Tô dando 2 exemplos assim. Claro. Porque se a gente for considerar isso pura e simplesmente, então a gente não considera toda a oportunidade que teve de escola, de estudo, de viagem e tudo mais, e desconsidera uma outra pessoa. Então, na verdade, se inverte, né? É tipo assim,
a falta de melanina vai prejudicar a pessoa pobre que deu o azar de nascer pobre e branca. Aí, exatamente. Né? Porque daí ela não nesse contexto. Porque aí o que ela teria de ajuda é tipo assim, beleza, eu nasci pobre. Aí a oportunidade que ela teria pra entrar numa faculdade, ela não tem. Porque na hora que o pai e a mãe lá, na hora de fazer, passaram menos melanina do que devia. Então, eu sou super a favor disso também. A cota social pra... Mas esse caso que você cita, ele é meio que exceção. É uma porcentagem mínima, né, que acontece. Não. E assim, tem um negócio... Quê? Não entendi. Esse exemplo que você citou, que pode ser o filho negro de um cara rico. Essa é uma exceção. A gente tem muitos filhos de caras ricos. Sim. É que a gente tem muito mais pobre, porque a gente tem muito mais pobre. Sim. No Brasil, né? Sim, mas não é regra, é isso que eu quero dizer. Sim, mas o meu ponto é o seguinte. Depois da instituição das cotas raciais, começaram a perceber esse problema. Então, a maioria hoje das cotas raciais, ela já leva em consideração também a renda. Uhum. Mas o meu ponto é outro ainda, que é o seguinte. A cota racial, ela tem muita fraude, um índice grande de fraude. Tem uns casos bizarros de pessoas que se pintam de negra. Eu já vi isso. Tem vários, assim. Mas tem muitos outros que nem vêm à tona e que estão aí até hoje, né? Conseguiram a vaga por meio de cotas, mas por meio de fraude. Não eram pessoas negras que conseguiram. E aí, para tentar combater essa fraude, instituíram, ao meu ver, verdadeiros tribunais raciais, que é o que acontece hoje em São Paulo, por exemplo. Você é aprovado num concurso público por meio de cota racial. Aí você diz, eu sou negro. Tudo bem. Aí você é aprovado na prova. Para você assumir o seu cargo, no caso das universidades, para você assumir a sua vaga na universidade, você antes precisa passar por uma comissão formada por 5 pessoas negras que vão dizer, pela grossura dos seus lábios, pelo tipo do seu cabelo e pelo tom da sua pele, se você é realmente negro. Isso é muito parecido com o que acontecia no nazismo, muito parecido com o que acontecia na África do Sul na época do Apartheid, nos Estados Unidos na época do Jim Crow. Então, acho que as cotas raciais, ela cria este outro problema, que é o seguinte. Pessoas que foram submetidas a uma vida de racismo, chega na hora de entrar na universidade ou na hora de se aprovar no concurso público, são submetidas a uma humilhação. Porque é uma humilhação você ter que ir na frente de alguém que vai dizer, que vai ficar olhando o seu cabelo, vai pegar uma paleta de cores e vai ver se você é negro o suficiente para entrar na vaga. Quer dizer, eu acho que são consequências terríveis que, ao meu ver, acabam piorando o problema do racismo. No sistema de cota puramente social, você não tem esse problema. A maioria dos beneficiados serão negros, porque a maioria de pobres no Brasil são negros, mas você não tem esse negócio de ter que submeter essa pessoa à humilhação, de ter certeza ali na cara dela que ela está sendo contratada por ser negra ou não. Né? Isso eu acho bem absurdo. Eu não manjo muito, mas como funciona o lance de se autodeclarar negro? Quando você não tem a aparência que você falou que julga. Então, era assim no início, né? No início do processo bastava a autodeclaração. Você dizia, nos termos da lei eu me autodeclaro negro, ou pardo, ou índio, etc. Só que o que aconteceu? Como o índice de fraude começou a ser muito grande, incluíram uma espécie de verificação da autodeclaração, que seria essa espécie aí desse tribunal. Eu não sei o nome oficial disso, eu não sei se é uma comissão de verificação racial, eu não sei o nome, mas é um verdadeiro tribunal racial. Então, porque o índice de fraude ficou muito grande, e aí para realmente você conseguir evitar isso, criaram essas comissões. Mas tem uns casos bizarros, por exemplo, no Instituto Federal do Pará, entre 2016 ou 2017, um desses 2 anos, ele lançou um edital em que ele foi além. Ele, inclusive, chegava a determinar o tamanho do crânio e o tamanho do fêmur adequado para você considerar uma pessoa negra. Claro que isso era muito absurdo e foi revogado. Caralho! Mas tinha lá uma tabelinha e aí o sujeito que entrava no sistema de cotas, para evitar que fosse fraudado, você tinha que medir a cabeça dele, você tinha que medir o fêmur. Claro, ninguém chegou a passar por isso porque foi revogado antes. Mas é um dos efeitos... A ideia era essa. Se não fosse revogado... Exatamente. Um dos efeitos, ao meu ver, nefastos das cotas raciais é esse, né?